Igor Jesus disse sim para o Flamengo e eu vou trazer nesse vídeo como foi o contato entre a diretoria do Mengão e o centroavante do Nottingham. Vou falar também sobre a greve geral aqui na Argentina e como isso já atrapalhou o Mengão para a final da Recopa. Vou trazer as últimas preparações do técnico Filipe Luís para o jogo contra o Lanús e falar da Conmebol, que vai pagar quase 10 milhões de reais para o campeão. Eu estou chegando com tudo e vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente. Então, se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like vai ajudar demais no nosso trabalho, o seu like vai ajudar demais no nosso crescimento e é muito importante para nós. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre a situação da greve. Gente, o que acontece é o seguinte: a greve começou aqui na Argentina e alguns setores de trabalho estão aderindo à greve. A greve está basicamente funcionando assim: tem setor que vai aderir e tem setor que não vai aderir. Tem setor que vai aderir parcialmente. Isso é o que pode fazer a partida entre Flamengo e Lanús ser garantida, acontecer para hoje. Porém, independente se o jogo acontecer ou não mais tarde, o Flamengo já começa prejudicado. Isso porque vários torcedores do Flamengo que tinham passagens para chegar aqui em Buenos Aires hoje para poder assistir o jogo tiveram os seus voos cancelados. A parte aeroportuária sendo muito afetada, muitos voos que vinham para Buenos Aires partindo do Brasil foram cancelados e muitos torcedores foram avisados assim, praticamente em cima da hora do cancelamento desses voos. O Flamengo, que tem ali a torcida visitante, já vai ter um desfalque grande por parte da torcida, porque os torcedores não vão conseguir chegar aqui, aquela galera que deixou para viajar mais em cima da hora para chegar hoje aqui em Buenos Aires. Mudando o assunto, falando do estado que está aqui, o que acontece é o seguinte: alguns setores vão aderir à greve completamente, aí vai parar tudo. Outros setores não vão aderir e outros vão aderir parcialmente. É o que deve acontecer com a parte dos desportes, né? Os trabalhadores desportivos que trabalham em eventos de esporte. O que acontece? Os jogos da Liga Nacional, Campeonato Argentino, as partidas que aconteceriam hoje, essas partidas devem ser adiadas. A partida do Flamengo não, por se tratar de uma competição internacional, e o próprio sindicato entende que se cancelar ou se adiar a partida de hoje, estará prejudicando o Lanús. Então o sindicato pode abrir essa exceção e fazer com que as pessoas trabalhem nesse jogo, e aí o jogo aconteceria normalmente lá em La Fortaleza, o estádio onde é a casa do Lanús. E é claro, gente, nós estamos aqui de plantão. De plantão por quê? Caso aconteça alguma coisa, caso mude alguma coisa, vocês sabem que essa questão de greve, de para, não para, de vai, não vai, muda muito rápido, acaba que é muito dinâmico, as coisas acontecem muito rápido. Até ontem à tarde não se saberia se iria ou não ter greve hoje aqui na Argentina, e aí a coisa foi tomando um tamanho e tal, e agora a gente acordou, eu já fui ali embaixo para dar uma olhada como é que tá a rua muito vazia, e a gente acorda e já vê assim uma movimentação muito diferente daquelas que vinham falando ali de não ter greve. Então a greve está acontecendo, a greve já começou, tanto que vários torcedores do Flamengo tiveram
os seus voos cancelados para chegarem aqui na capital argentina para a partida de hoje contra o Lanús. A gente está de plantão, óbvio, qualquer coisa acontecendo, a gente faz uma live, a gente grava um vídeo, a gente vem aqui e traz para vocês, sempre com muita responsabilidade e sempre, é claro, mantendo você, torcedor rubro-negro, bem informado. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a Recopa, porque a Conmebol vai pagar aí quase 10 milhões de reais para o grande campeão da Recopa e quase 5 milhões de reais para o vice-campeão da Recopa. O Flamengo, que já poderia ter ganhado uma boa grana, né, com premiação se fosse campeão da Supercopa, acabou que não conseguiu ganhar. Também não adianta ficar olhando para trás, porque águas passadas não movem moinho. A gente tem que olhar para frente e buscar aquilo que está ao nosso alcance. E sim, nós temos a real possibilidade de ganhar essa Recopa. Basta entrar em campo, jogar com vontade, jogar com raça, se entregar dentro de campo, fazer a nossa parte. A informação é que vai ter algumas mudanças também, né? Vai ter já tecnologia diferente no VAR para facilitar na hora do gol, tanto no jogo de vinda como no jogo de volta, e 38 mil ingressos foram vendidos ali pelo Lanús, então a tendência hoje é que a casa do Lanús esteja cheia nessa partida. Nós estaremos lá fazendo toda a cobertura, é claro, e mantendo vocês muito bem informados. Bom, antes de eu falar sobre a situação do Igor Jesus, uma coisa que eu consegui apurar ontem, já à noite, lá no hotel do Flamengo, deixa eu falar com você. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação do Igor Jesus, porque ontem eu estava no hotel do Flamengo, já à noite, já conversando com pessoas do departamento de futebol, e eu perguntei para essas pessoas como é que o Flamengo vai fazer nessa falta do centroavante. Eu falei, olha, o Flamengo está precisando contratar um centroavante quase que urgente, porque de ofício o Flamengo só tem o Pedro, né? Tinha o Juninho foi embora para o México, então centroavante de ofício, hoje o Flamengo tem apenas o Pedro. E eu falei, olha, o Flamengo precisa se mobilizar, o Flamengo precisa se mexer, precisa buscar esse jogador, contratar esse reforço o quanto antes. E eu perguntei para essa pessoa sobre o Igor Jesus. Eu falei, vem cá, como é que funcionou esse contato entre vocês e o Igor Jesus e qual foi a resposta que o Igor Jesus deu para o Flamengo? E a pessoa me disse assim, a resposta foi sim, até porque quem procurou o Flamengo, quem sondou o Flamengo foi o Igor Jesus. A informação que a gente pôde receber ontem lá no hotel do Flamengo é justamente essa, que o Flamengo, que foi o Igor Jesus quem fez uma sondagem ao Flamengo para entender se o Flamengo teria ou não interesse de contratá-lo. E aí o Flamengo, a pessoa não me deu muitos detalhes da resposta do Flamengo, mas se o jogador procura o clube, obviamente ele já disse sim para a possibilidade de jogar naquele clube. Obviamente ele já deu o sim para poder jogar no Mengão. Agora depende do movimento que o Flamengo for fazer, ou da facilidade ou da dificuldade deste movimento para trazer o Igor Jesus. Eu queria saber a sua opinião. Se você fosse o José Boto, se você fosse diretor de futebol do Flamengo, você contrataria o Igor Jesus? Você traria o Igor Jesus? Você reforçaria o ataque do Flamengo contratando o Igor Jesus? Como a gente vem falando aqui, um jogador jovem, tem 24 anos, está dentro daquele parâmetro que o BAP falou sobre ser comprado. 20 milhões de euros é mais ou menos a avaliação dele. E eu queria saber a sua opinião. Compraria ou não? Traria ou não para o Flamengo se fosse dirigente do Mengão? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós e eu quero saber de você. O técnico Felipe Luiz fez ontem aqui em Buenos Aires, na Casa Amarilla, né, o CT do Boca Júnior, o último treino visando a partida de hoje, a final da Recopa. O técnico tem quase todos os jogadores à disposição, exceto o Gonzalo Plata, que foi expulso
né, na semifinal da Libertadores, tomou 2 jogos de suspensão, vai cumprir o segundo agora, exceto o Saul, que tem uma cirurgia no tornozelo, o Jorginho, que tem uma lesão na coxa, e o Alacian, que tem dores musculares. E eu vou ficando por aqui, pedindo a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe o seu like. E é isso aí, galera, vamos complementar aqui as notícias do Flazoeiro. Vamos lá, vamos com tudo trazer aqui, né, muito mais coisas para vocês ficarem bem ligados no nosso canal, né? Bom, pessoal, vamos falar um pouco aqui, né, sobre essa movimentação aí, né, sobre essa movimentação aí dos bastidores, né, do Mengão, né? A situação do Igor Jesus, né, é muito clara, né? O desejo do jogador existe, né? E ele vê no Flamengo apoio, o projeto para 2026. Com o Felipe Luiz no comando, né, o time ganhou uma identidade muito forte, né? O atacante é um atacante jovem, com vigor físico, né? Eu acho que o Igor se encaixa perfeitamente no que o técnico busca, né, para o setor ofensivo. Sobre o final na Argentina, é lamentável, né, que a nossa torcida esteja enfrentando esses problemas aí com o voo, mas o time em campo, né, precisa jogar, né, por cada rubro-negro, né, que não conseguiu chegar. Essa bolada também aí da Recopa não é só um dinheiro no bolso, né, é fôlego financeiro para José Bottas e fechar novas contratações de peso, né, e o clima na decisão aí também pega fogo, né? É uma final muito importante, né? E eu acredito, né, que esse título vem para o Rio. E você acredita nisso também? E o Igor Jesus, será que virá para o Flamengo mesmo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, pessoal. Manda bala aqui que eu quero saber a sua opinião, né? O que você acha disso tudo aí? O que você espera, né, que o Flamengo consiga fazer agora nessa grande final aí, com o Lanús da Argentina. Então deixa aqui que eu quero saber tudinho aí o que você pensa sobre isso. Beleza, pessoal? Vamos com tudo então, notícias do Mengão agora. Vamos lá, valeu!